Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Ana Oliver e no vídeo de hoje, olha, eu trago aqui para confeccionar o passo a passo para vocês aqui dessa bolsa maravilhosa, dessa lindíssima aqui. Gente, essa bolsa aqui, ela é, na verdade, ela é muito espaçosa, ela é duas em uma, né? Olha só. Que legal que é essa peça. Passo a passo dela é bem fácil de fazer, tá? É uma bolsa bem fácil de fazer, bem simples, rápida também. Tá? E assim, essa minha bolsa aqui, eu confeccionei ela com fio de poliéster, tá? Esse é um fio 100% poliéster, da marca Náutico, olha, vou mostrar aqui pra vocês, ó, esse fio aqui. Esse fio náutico aqui, a gente tem ele na versão 100% poliéster, e a gente tem ele na versão com brilhos, a gente tem ele também na versão com propileno, que é aquele mais durinho, mais seco, tá? No caso, essa peça aqui, eu fiz com esse fio aqui, 100% poliéster. Ele é bem macio para trabalhar, tá? Mas aí você pode estar confeccionando com fio de malha, com fio barroco, com fio de barbante, com fio da sua preferência, tá? E você também pode estar confeccionando ela no tamanho que você desejar, tá? Porque assim, ela tem um padrão bem fácil de fazer. Então aqui, eu vou estar passando a medida do tamanho da minha peça aqui, da minha bolsa, para vocês no decorrer do vídeo aí, do passo a passo. Eu vou estar mostrando para vocês todas as medidas aqui. Mas, já adianto para vocês aqui que aqui vocês podem expandir, tá? É bem simples, é só você, quando for fazer a sua base, expandir a sua base, se quiser deixar ela maior, né, mais larga. Então, não tem segredo, bem fácil mesmo de fazer. E aí, se você quiser fazer do tamanho dessa que eu fiz, eu deixo a medida pra vocês. Mas aí vai de acordo com o tamanho do fio que vocês vão estar usando, né? Então, esse fio é um fio de 5, né, milímetros, então ele é um fio mais grosso, né, mais encorpado. Mas se você estiver trabalhando com fio mais fino, e aí você vai ter que tá trabalhando mais carreiras para ficar do mesmo tamanho. Então, vou passar aqui a lista de materiais para vocês. Olha, eu utilizei, então, foi esse fio aqui, náutico de 5 mm, tá? Eu usei duas cores, eu usei na versão na cor preta e verde, e você pode estar fazendo aí numa cor só, também vai ficar bem legal, bem bonita a bolsa, tá bom? Então, aqui, do fio verde, um rolo, tá? Assim, sobrou bem pouquinho esse rolo aqui, olha, deixa eu passar aqui o tamanho pra vocês. 500 gramas, tá? 185 metros. Então, vai sobrar um pouco pra esse tamanho que eu fiz aqui. Se você for fazer, você vai precisar de 2 rolos, né? Vai precisar de 2, né? Pra você poder fazer, mesmo que você for fazer de uma cor só, tá bom? E eu utilizei a agulha de 4,5. E aí, você também vai precisar, né, de tesouras para os acabamentos. E esse fio, se estiver usando esse tipo de fio, isqueiro, né? Porque a gente faz aquela, queima a pontinha do fio aqui, para ele não desfiar. E você também pode utilizar um botão de imã para fazer o fechamento da sua bolsa, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta para mim, faz aí nos comentários, aqui embaixo do vídeo, que eu vou responder com o maior carinho, tá bom? E deixa o like, gente, dá o joinha no vídeo, porque isso ajuda bastante o canal a crescer. E aí, eu vou estar trazendo mais inspirações, mais modelinho, a gente cresce junto, tá bom? E já tá liberado aqui, ó, embaixo, o valeu demais. Se você quiser mandar um valeu demais, eu vou ficar bem feliz também, tá bom? Então é isso, bora pro vídeo. Pega a sua agulha e vamos crochetar. Então aqui para iniciar a minha bolsa, eu já tenho aqui uma base, tá? Eu já confeccionei o fundo da minha bolsa. E assim, essa base eu já tenho vídeo aula aqui no canal, tá? Então eu vou deixar o link na primeira descrição aqui do vídeo, aqui na descrição do vídeo, tá? E aí, caso essa videoaula ela foi gravada com fio de barbante, tá? Mas é a mesma técnica, é o mesmo passo a passo dos aumentos aqui na volta, tá? O que vai mudar é o fio que você vai estar trabalhando, né? Então, como eu tinha dito, essa bolsa você pode estar fazendo aí com fio da sua preferência. Esse aqui é um fio de 5 mm, né? De poliéster. Então, aqui eu trabalhei inicialmente 20 correntinhas, tá? Aí eu vou passar a medida, caso você queira tá trabalhando com fio desse tamanho, ou, independente do fio que você esteja trabalhando, você queira deixar no mesmo tamanho da minha bolsa, tá? Olha, minha bolsa aqui, ela ficou com 24 centímetros de largura, e eu trabalhei aqui, olha, veja que eu fiz aqui as minhas correntinhas iniciais, fiz a minha primeira volta, segunda volta, 3 voltas, então eu circulei por 3 voltas, tá? Ficando aqui, olha, com 6 centímetros, tá?
Então, aí você faz a sua peça, se você quiser fazer, estiver trabalhando com esse fio, 20 correntinhas, se quiser deixar do tamanho da minha. Mas você pode estar fazendo mais correntinhas ou menos correntinha. Essa bolsa aqui não tem segredo, assim, de quantidade de ponto, tá? E de carreira. Você faz o tamanho que você quiser a sua peça. Então, a minha foi assim, com esse fio foi 20 correntinhas, tá? Pra ficar nesse tamanho. E aqui eu trabalhei só 3 voltas, mas aqui também você pode estar aumentando aí a sua base, se quiser uma bolsa maior, né? Aumentando mais voltas aqui, porque ela vai crescer aqui, né? E ela vai aumentar. Então, aqui, o diferencial dessa bolsa, dessa base aqui, desse fundo, foi que na penúltima carreira, olha, eu fiz a primeira volta, né? Segunda, na terceira aqui, olha, na minha última carreira, eu não lacei as 2 alcinhas aqui, olha. Tá vendo? Como a gente vai trabalhar ponto baixo, a gente trabalha embaixo dessas 2 correntinhas aqui do ponto baixo, certo? Então, na minha penúltima carreira, eu lacei somente o fio de fora olha. Pegando só a alcinha de fora. A gente tem 2 correntinhas, eu trabalhei assim, ó. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou lá. Então, só na penúltima carreira que você faz assim, ó. Tem as 2 correntinhas que equivalem ao nosso ponto baixo. Eu venho na alcinha de fora, olha. Pra deixar essa alcinha de dentro aqui, porque ela vai ficar com esse efeito, ó. Tá vendo? Aqui, ó. E a gente vai ficar com essas alcinhas. Aqui, olha. Que é pra gente poder trabalhar outra parte da bolsa, tá vendo? Então, assim, na minha penúltima carreira, tá vendo? Aí eu trabalhei só mais uma carreira só. Então, foi a minha, né? Penúltima não, minha última carreira, na verdade, né? Que essa aqui é a minha última carreira. Então, na minha última carreira, eu fiz isso pra deixar esse espaço. Deixar essas correntinhas aqui. Bem simples de fazer isso, tá? Então, feito isso, agora aqui eu faço meu fechamento de carreira normal, tá? E agora, nessa volta aqui, se nessa última volta eu trabalhei nessa alcinha de fora, nessa daqui eu vou trabalhar só na alcinha de dentro, tá? Então, já venho aqui, ó, puxando minha laçadinha pra fazer meu fechamento de carreira. Lá no passo a passo da base, você tem um fechamento de carreira lá, você faz o mesmo fechamento de carreira que tá lá no passo a passo da base, sem problema nenhum, tá? Aí aqui, olha, eu vou ter as 2 correntinhas, eu passei a laçada pra trás, eu vou entrar no meio, tá? Que eu vou deixar uma alcinha pra fora aqui, olha. Eu vou trabalhar na alcinha de dentro agora só. Vou regular e vou laçar fazendo um ponto baixo. E agora aqui a gente não vai mais trabalhar com aumento, que a gente vai fazer a subida da bolsa. Só que eu não vou trabalhar nas 2 correntinhas e nem só na de fora, eu vou trabalhar na correntinha de dentro, tá? Então, eu vou trabalhar nessas alcinhas de dentro aqui do meu ponto. Ó, vem na minha primeira correntinha. Bem simples, agora é bem fácil de fazer, olha. Venho dentro e pego só a alcinha do lado de dentro, ó, tá vendo? A gente vai ficar com esse efeito aqui, ó, essas correntinhas aqui. Trabalhando só numa alcinha. Mas essa parte aqui também é preferencial. Você pode estar trabalhando nas 2 alcinhas, tá? É só porque eu quero um efeito legal aqui na peça, pra ficar bonito. E eu vou trabalhar essa volta aqui toda assim. Ó, pegando na alcinha de dentro. Então, você percebe que aqui, olha, é o efeito que vai ficando. E esse efeito a gente causou, olha, trabalhando ao contrário do lado de dentro. Só que aqui essas alcinhas a gente vai usar pra fazer, né, a subida aqui da nossa outra parte da bolsa. Então, eu vou circular aqui toda a minha volta. E venho fazer o fechamento de carreira com vocês aqui pra mostrar como é que vai ser a sequência aqui dessa peça. Olha, então agora aqui eu já fiz minha primeira carreira aqui de subida da bolsa, tá? Ó, ficando assim. E agora aqui a gente vai fazer o fechamento de carreira. Então, o fechamento de carreira é bem simples, olha, eu trabalhei aqui minha última correntinha do meu último ponto. A gente vai usar esse fechamento em todas as carreiras, tá? Todas as carreiras, igual. Olha, aí aqui tá meu primeiro ponto, olha, minha correntinha. Eu vou trazer essa laçadinha aqui, olha, eu vou folgar, tá? Essa laçadinha a gente vai trazer ela aqui pra trás. Ficando assim, tá? Agora eu venho aqui por baixo dessa alcinha. Vou colocar essa laçadinha aqui na agulha, olha, ficando com todas as laçadas aqui na agulha e vou regular, puxando esse fio, ó, pra deixar essas alcinhas assim, um pouco mais padrão aqui, olha, do tamanho das outras, tá vendo? Agora aqui eu laço o fio e passo por baixo de todas as correntinhas aqui que eu lacei. Subindo aqui, meu primeiro ponto baixo, ó.
Então é bem simples essa peça, essa bolsa de fazer, gente, confeccionar é muito simples, muito fácil. É só ponto baixo mesmo. E aí, se você quiser fazer com ponto meio alto, quiser fazer, né, inventar aí um outro modelo de ponto para você trabalhar aqui, aí você tem que fazer contagem de ponto, né, que dependendo do modelo de ponto que a gente vai trabalhar, vai fazer agrupamentos de ponto, né, tem sequência, mas aqui no caso, como é só ponto baixo mesmo, se você quiser causar um efeito diferente também, olha, você pode ir trabalhando todas as carreiras aqui, ó, segurando só nessa alcinha de trás, assim, ó, pra ir ficando com esse efeito aqui, ó. Eu não vou fazer nenhum efeito mesmo, vou deixar ela só no ponto baixo, ó, normal. Então, aqui é só seguir dando todas as carreiras assim, com pontos baixos e fazendo o mesmo fechamento de carreira, né? Para fazer a subida da nossa peça. Então, é bem simples de fazer. Então, aqui eu vou trabalhar, aí eu volto para mostrar para vocês a quantidade de carreiras que eu fiz e a altura que eu deixei a minha bolsa, tá bom? Então, aqui é só isso, só repetição pro tamanho que você deseja a sua peça. Então, eu vou seguir e aí eu volto para mostrar aí o tamanho que vai ficar a minha bolsa, tá? Olha, então aqui eu já adiantei aqui, olha, essa parte da bolsa, tá? Ó, como é, esse fio ele é bem macio, eu gosto bastante do resultado. Inclusive, eu acho que as bolsas que eu faço, que eu vendo, que tem uma saída boa, são as bolsas que eu trabalho com fio de poliéster. Realmente ela deixa um acabamento bem bonito, né? E deixa uma estrutura bem bonita na peça também. Então, aqui, olha, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras, olha. E ficou, essa parte minha aqui ficou na altura de 12 centímetros, tá? Então, aqui agora, antes da gente cortar o fio, eu recomendo vocês deixar uma quantidade de fio pra gente poder fazer a finalização com pontos baixíssimos, depois que eu vou fazer aqui, olha, nessa volta, e já aprender na minha alça, tá? A gente vai fazer uma alça, vai trabalhar uma alça e eu vou estar costurando essa alça aqui com o próprio fio, mas eu vou vir fazendo os baixíssimos, passando por cima aqui do acabamento da alça, tá? Então, assim, a quantidade de fio que você vai deixar, eu normalmente, vai dar um pouquinho de trabalho, mas assim, se você quiser, você pode fazer todos os baixíssimos aqui, depois você desmancha, só para você saber a quantidade de fio, se você não tiver outro rolo, tá? Porque vai depender aí da tensão do ponto de cada um. Então, não vou falar assim, aí deixa 1 metro, 2 metros, né? Aí vai depender aí também do fio que você vai estar trabalhando. Então, eu vou deixar uma quantidade. Ou você também aqui pode estar cortando o seu fio, né? Finalizando ele aqui. E depois você pega um outro pedaço de fio e vem e faz. Eu gosto de fazer assim porque fica menos arremate para fazer na peça, tá? Então, eu sempre deixo aqui uma sobra para poder fazer aqui a finalização. E agora aqui eu já vou trabalhar a alça da minha bolsa, tá? Então, eu vou pegar aqui a ponta do fio para iniciar. E vou iniciar fazendo aqui nossa correntinha para começar, tá? Eu faço assim, olha. Pezinho, coloco a agulha por trás assim, ó. E laço, ficando um nozinho aqui, ó, inicial. E eu vou deixar um pedaço de fio aqui, uma pontinha de fio que é pra mim poder estar amarrando essa alça, tá? Então, depois que eu fiz essa alcinha aqui inicial, essa correntinha inicial, eu vou fazer aqui, ó. Vou laçar pra fazer uma correntinha e vou deixar uma folga, tá? Que eu vou vir trabalhando nessa folga aqui, ó. Vou laçar, fazendo, ó, um ponto baixo, uma correntinha, e eu venho aqui, ó, nessa folga e laço, ficando com 2 fios assim, ó, tá? E agora eu laço, passando pelos 2 fios, tá vendo? Aí agora eu venho aqui, ó, no mesmo lugar onde eu lacei pra fazer esse ponto, nessa mesma alcinha aqui, ó. Não, a gente laçou aqui, aí eu venho pra cá, tá? Então, eu venho, coloco a agulha aqui, ó, tá? E passo o fio por cima mesmo, assim, ó. E laço, ficando assim, ó, com 2 fios. Dou um pouco de altura aqui e laço, passando pelos 2 fios. Assim que eu vou iniciar a minha alça. Agora aqui, assim, olha, a gente laçou lá, fez 2 fios, ficou essas 2 alcinhas, tá vendo, ó? Eu vou vir passar a agulha por baixo dessa alcinha e dessa outra alcinha aqui, ó. Vou laçar, passando por baixo dessas 2 alcinhas. E ficando com 2 fios na agulha, tá vendo? Aí eu venho e puxo
Passando pelos dois fios. Se formou duas alcinhas aqui, tá vendo? A gente vai ficar trabalhando nessas alcinhas que vai se formar. Ó, aí eu viro com o fio pra frente mesmo, tá vendo? Olha. E venho aqui, ó, nessa alcinha e nessa outra alcinha. Sempre vai formar esse conjuntinho de alcinhas, tá vendo? A gente vai estar trabalhando nessa sequência de alcinha. E cruzando o fio. A gente vai estar girando aqui o trabalho, ó. Fiquei com dois fios na agulha, laço, passo pelos dois fios, ó. Vou estar girando o trabalho, tá vendo? Aí venho aqui, ó, essas duas alcinhas que se formou. E laço, ficando com dois fios na agulha, olha. E laço tirando os dois fios. Tá vendo? Ó, formou duas correntinhas aqui, ó, duas alcinhas. E vou girando assim, ó, tá? Com o fio na frente, olha. Aí vem aqui por baixo essas duas alcinhas. Laço, fico com dois fios na agulha, ó. E laço tirando os dois. E vou girando, ó. Tá vendo que eu vou girando com o fio na frente? Ó, ficou duas alcinhas aqui, duas alcinhas aqui. Então, essa vai ser uma sequência. A gente vai fazer assim até chegar ao tamanho desejado da nossa alça. Ó. Laço, tiro dois. Tiro os dois fios, olha. Fico com os dois fios e tiro os dois. Porque novamente, olha, duas correntinhas ficam aqui, ó. Aí giro. E venho aqui pegando essas duas alcinhas desse lado, ó. Vai se formando duas alcinhas. Laço, passo pelas duas alcinhas, ficando com dois. Fios na agulha, tiro os dois e giro, olha. Vou girando e vou pegando essas alcinhas que vai se formando, ó. Percebe? Ficou duas alcinhas aqui, duas aqui. A gente vai girando o trabalho. É só uma repetição. É bem fácil de fazer essa alça, gente. Olha, então vai ficando, tá vendo? Vai formando. Vai ficando esse efeito aqui, ó. Bem legal, né? Então a gente vai girando, ó. Tá vendo que a gente vai girando aqui o trabalho? Faz aqui. Ó, vou fazer novamente com vocês. Pega essas duas alcinhas. Laço. Passando por elas, ó. Fico com dois fios na agulha. E laço tirando os dois fios. Giro, tá? Ó, vendo as próximas duas alcinhas. Tiro. Laço novamente, ó. E giro. Ó, só repetição. Tá? Até o tamanho desejado da peça. Pode deixar um pouquinho mais solta aqui as alcinhas pra não ficar muito ruim pra entrar com a agulha, né? Então, folga um pouquinho. E aqui a gente vai trabalhar até o tamanho que deseja a alça. Eu vou fazer a minha aqui e vou mostrar pra vocês o tamanho que ficou. Pronto, então aqui, olha, eu finalizei a minha alça. Vou passar aqui a medida pra vocês. Olha, aqui ficou com 37 centímetros. É, 36,5, tá? Aí você faz aí o tamanho que você achar que fica mais... Fica melhor aí pra sua bolsa, pra sua peça, tá? Então, aqui, agora eu vou marcar aqui pra gente poder costurar essa alça. Olha, então, eu já fiz a minha marcação aqui, olha, eu já tinha dois marcadores, tá vendo? Então, eu peguei um pedacinho de fio colorido, olha, e marquei do outro lado. Pra mim encontrar meu meio aqui é simples, a gente vai só, né, ó. Aqui, ó. Onde é que fica bem, encontrar bem a lateral da sua bolsa aqui. Aí você encontra o pontinho da lateral. De cada lateral você vai encontrar o pontinho. E aí você começa a fazer uma contagem de pontos de cada lado pra ficar igual, tá vendo? Então aqui, olha, na minha aqui eu contei 9 pra cá e 9 pra cá. Aí ficou com esses 10 aqui no meio. Mas aí vai depender de onde você quer posicionar a sua alça. Se você quiser deixar, né, uma alça aqui mais largo, é só você vir contando aqui, ó, igualando, né, esse lado com esse lado, tá? Aí é só colocar um marcador bem facinho. E aqui aí eu confiro do outro lado, faço a mesma coisa, a quantidade de ponto de um lado, do outro, né? E aqui no meio deixo igual aqui desse lado, a mesma quantidade de ponto. Então aqui pra costurar a nossa alça, lembra que eu deixei aquela sobrinha de fio, né? Que eu falei de fio que eu falei pra vocês. Aqui eu vou estar cortando esse daqui. Então aqui eu vou puxar, olha, meu fio.
E vou fazer a costura aqui, olha. Tá vendo? Então, onde eu coloquei o marcador. Então, aqui onde tá o marcador que eu vou fazer a costura da minha alça. Deixa eu ver de qual lado que eu vou deixar ela, que ela vai ficar com um acabamento mais bonito. Ó. Ela fica os dois lados iguais, tá vendo? E aqui agora pra gente poder prender, olha, eu vou deixar esse marcador aqui, tá? Porque aqui é onde a gente vai vir com o nosso baixíssimo, que a gente vai dar saltar aqui pra poder deixar mais firme essa alça. Então, eu vou vir aqui, ó, embaixo desse ponto onde eu coloquei o marcador, ó, tem a alcinha aqui, eu vou vir embaixo do ponto, tá? Escolher aqui, vou passar esse fio aqui pra trás. E aí, eu vou vir aqui nessa primeira alcinha aqui, ó, eu peguei uma agulha mais fina, tá? Pra poder a gente puxar com mais facilidade aqui, ó. Eu venho aqui do lado mesmo, um espaço aqui do lado, entre os pontos mesmo aqui dessa carreira de baixo, ó, tá vendo? Que é embaixo do ponto aqui onde eu tô puxando. Vou passar esse fio. E eu vou vir de novo, novamente aqui, olha, uma dessas alcinhas aqui da lateral. Ó. Quero sair aqui no meio pra poder deixar bem firme, bem durinha essa bolsa, tá? Essa alça. Puxar aqui e jogar novamente lá pra trás. Posso passar pelo mesmo lugar. Ó. Vai ficar bem presa, tá vendo? Aí posso vir aqui novamente, olha, nas correntinhas aqui do lado, onde tá a nossa, olha, a gente iniciou aqui nossa alça, só pra reforçar mesmo, pra ficar bem presa essa alça. Passo aqui pela frente. E novamente, olha, eu venho, gosto de puxar aqui por essas alcinhas da alça mesmo, tá? Olha, antes. Puxo, e novamente passo pelo mesmo lugar, trazendo o fio aqui pra trás. É uma costura mesmo, né? Só pra poder ficar bem firme aqui, tá vendo? Aí, feito isso, a gente vai prender e esconder esse fio aqui atrás. Então, feito isso, a gente vai... Eu venho aqui na alcinha de um ponto, ó, vou puxar. Pra trazer ele. E aqui a gente vai fazer a saga do arremate, tá? Que a gente vem trabalhar escondendo esse ponto, escondendo esse fio. E depois a gente vem com alcinha, com isqueiro, pra queimar a pontinha, porque esse fio, ele desfia, tá? Então, é simplesmente fazer isso, tá? Esconder, tô pegando uma agulha de crochê mais fina, mas você pode estar usando uma agulha de tapeçaria, tá? Pra tá fazendo esse trabalho aqui. Então, eu vou terminar de esconder aqui, olha. Aí, quando eu chegar no finalzinho, a gente só dá uma queimadinha na ponta com isqueiro, tá? Vai ficar assim, ó, bem durinho. Olha, então, aqui eu já prendi os dois lados, olha, tá? A gente ainda vai completar aqui, pra deixar ela mais durinha aqui, com uma carreira de ponto baixíssimo, a gente vai passar, a gente vai dar mais uma pressionada aqui nesses fios, tá? Aí aqui, olha, gente, eu vou fazer aqui, pra vocês verem como é que eu faço, olha, eu corto aqui, rentezinho no onde eu finalizei aqui, e a gente vem com o isqueiro, ó, jogo rápido, pra não ficar, escurecer muito, senão fica preto, tá vendo? É só pra não, pro fio não, pra ele não desfiar, né? Porque esse fio aqui ele desfia, ó, eu tenho a pontinha lá do fundo que depois eu tenho que tirar, tá vendo? Então aqui agora, a gente prende, a gente faz as duas alças, tá? A mesma coisa, fez de um lado, a gente faz do outro. Então, aqui, olha, já fiz o aplique do outro lado, tá? Então, é só a gente repetir a mesma costura, tá? A gente faz a mesma coisa, olha, fiz os dois lados, tá? Então, agora aqui, a gente vai fazer esse acabamento aqui com as sobras de fio que eu deixei aqui, tá? Com ponto baixíssimos. Olha, então, aqui eu vou fazer meu fechamento de carreira. Mesma coisa que a gente tava fazendo. Todas as voltas. Regular. Vou laçar puxando meu fio.
E aqui agora eu não vou laçar fazendo baixíssimo, ó, já vou dar sequência na próxima correntinha. Vou laçar fazendo assim um ponto baixíssimo, tá? Vou vir em todas as correntinhas agora, pra gente fazer esse acabamento. Então, embaixo de todas as alcinhas, em vez de um ponto baixo, um ponto baixíssimo. Vai chegar aqui na alça, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Vou tirar aqui meu marcador. E aqui eu vou fazer assim, ó. Eu tenho, então, essa correntinha onde eu tirei o marcador e tem essas alcinhas assim, ó. Viu aqui? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó. Tem essas correntinhas aqui da lateral, tá vendo? Olha. Se eu entrar aqui, tenho duas alcinhas, tá vendo? E vou desse lado aqui, eu vou ter essa daqui, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Vou posicionar meu fio, minha agulha, eu vou entrar aqui, nessa alcinha. Aqui, ó. Que é que tá da altura do baixíssimo aqui, ó. Só ir aqui atrás. E entrar no baixíssimo também. E vou laçar passando, olha, por todas elas. Aí eu faço um baixíssimo, tá vendo? Aí eu venho agora, aqui ó, na sequência. Na que me dá a altura aqui, eu tenho essa correntinha aqui do lado da alça, tá vendo? Aí eu venho aqui nessa alcinha e venho na próxima correntinha do ponto aqui atrás. E laço, passando por essa correntinha e por esse baixíssimo. Tá? Eu faço assim, pra essa alça ficar mais presa. Fica mais firme. Mas, se você não quiser, você pode fazer, começar fazendo seus baixíssimos. Não, finalizar a sua peça com os baixíssimos, depois você vem e costura a sua alça. Eu gosto de fazer assim com a minha alça, tá bom? Fica bem presa. E a gente faz a mesma coisa aqui desse outro lado. Veio fazendo a alcinha do marcador, né? Que fica aqui do lado de fora da alça. E depois a gente passou por essa daqui na outra alcinha de trás. E agora aqui é a mesma coisa, ó. Aí meu marcador tá aqui, agora eu venho nesse ponto aqui, antes do marcador, tá? Aí eu venho nessa alcinha aqui, ó. Aí eu passo por dentro desse outro ponto aqui atrás, laço, faço um baixíssimo, agora eu venho aqui, ó, na próxima correntinha desse lado, ó. Passando aqui, ó, olhando aqui a altura do acabamento das alças, ó, pra ficar no mesmo lugar, tá vendo? Nessa próxima alcinha, vou tirar aqui meu marcador. E vem aqui onde estava meu marcador, ó, laçando, passando por dentro dessa alcinha também. E fazendo o baixíssimo. Aí, vem na próxima correntinha. Deixa eu só regular aqui, que ficou muito folgado aqui o ponto. E a gente segue fazendo a mesma coisa. Tá? Aí, desse lado de cá, a mesma coisa, né? A gente vai chegar aqui, olha, onde tá aqui o fio. Eu vou trabalhar essa alcinha, olha, que tá na altura. A alcinha que tiver na altura, tá? Da forma que você costurou a sua bolsa, quanto mais pra baixo você deixar aqui, né? Vai ficar mais essa ponta. Por isso que eu costurei bem aqui no ponto de baixo, tá vendo? Olha. Então, aqui, ó. Você vai pegar a alcinha que vai dar altura. Aqui do lado, aqui dá altura aqui no seu ponto. Então, você vem com a agulha por dentro dessa alcinha e por dentro dessa. Aí, do lado de cá, faz aqui e no próximo ponto. E aqui é a mesma coisa, a gente faz aqui um ponto antes, de onde tá o marcador, tá vendo? A gente vem na alcinha e vem nesse ponto antes. E aí, finaliza aqui, vindo nessa alcinha desse lado, nesse ponto onde tá o marcador, tá bom? Então, cheguei aqui onde tá marcado, tá vendo? Essa correntinha aqui, que é meu próximo ponto. Ó. Com a alcinha que me dá altura. Essa alcinha aqui, né? Ó, ela. E passo pelo ponto. Laço, fazendo baixíssimo, agora eu venho por cima.
Próxima alcinha, essa daqui, tá vendo? Tá dando altura. Essa próxima alcinha. No próximo pontinho, puxo, ó, passando todos. Fazendo um baixíssimo por cima da alça. Regula aqui. Então, olha, chegando aqui, a gente tem aqui, ó, onde tá o fio onde eu fiz a marcação, olha, da alça, dessa correntinha e essa. Então, agora na correntinha antes aqui. Então, eu vou pegar aqui a alcinha que vai dar altura, que é essa aqui, ó, vai dar altura do meu ponto. E venho nessa correntinha também, laço, fazendo um baixíssimo. Tá? Agora aqui a gente vem, vou tirar aqui o fio que a gente marcou, a gente vai trabalhar nessa correntinha agora. Aí vem, olha, na correntinha. E a gente laça, fazendo um baixíssimo aqui por cima. Tá vendo? E vou seguir até o meu último ponto, onde a gente começou, pra gente fechar aqui, finalizar a nossa peça. Olha. Então, aqui foi onde a gente começou nossos baixíssimos, tá vendo? Olha, eu termino um ponto antes, olha, tem essa correntinha aqui. Porque aqui a gente vai finalizar assim, ó, pra fazer o acabamento pra ficar legal. Vou cortar o meu fio. Já vou dar aqui uma queimada nele pra ele não desfiar. Vou puxar o fio, olha. Agora a gente vem aqui, olha. O primeiro baixíssimo que a gente fez, a gente pega essas duas alcinhas do baixíssimo, ó, por fora. Aqui, a gente vai passar esse fio aqui por entre esses dois baixíssimos. Tá? Vamos puxar aqui pra regular. E agora a gente vem nessa correntinha aqui, olha. No centro do último baixíssimo, tá? Puxa, ó. Pra ficar um baixíssimo também, tá? Agora aqui a gente traz aqui pra trás. Aqui por dentro mesmo, olha. Baixo do ponto. Joga esse fio aqui pra trás. Ó, pra ficar um baixíssimo igual aos outros, tá vendo? E aqui agora a gente faz o arremate escondendo o fio, tá? Ficando então assim, olha, nessas duas alças. Ó como é que fica legal. E aí, fica bem presa, tá vendo? Não solta, não escapa. E fica um acabamento bem bonito. Então, aqui eu vou fazer o arremate desse fio pra gente vir pra outra parte. Pra gente seguir com a outra parte da bolsa. Já vou iniciar, depois eu faço esse arremate. Já vou iniciar com vocês aqui. A outra parte que a gente vai fazer da bolsa, a gente vai virar a bolsa aos avessos, tá? A gente vai virar assim, ó. Pra gente começar a trabalhar agora a outra parte da bolsa. Aí, lembra que aqui, ó, aqui eu ainda vou cortar e vou dar uma queimadinha pra ficar com o acabamento mais bonito. Aí, lembra que aqui, olha, a gente fez lá, lembra que eu te falei na carreira falei pra vocês na carreira da base, a penúltima carreira lá, a gente trabalhou só as alcinhas de fora pra ficar com essas correntinhas. Então, aqui é nessas correntinhas que a gente vai fazer a outra parte da bolsa, tá? Então, vou pegar o meu fio aqui, eu vou trabalhar com fio preto. Eu escolhi o preto pra fazer essa parte. Vou pegar aqui a ponta inicial dele. Ó. Sempre dá uma queimadinha, tá, gente, na ponta do fio pra ele não desfiar. E aqui eu vou começar a trabalhar assim. Vou escolher, né, uma dessas correntinhas pra mim poder estar iniciando. Eu vou começar aqui, próximo da onde a gente tava fechando a nossa bolsa mesmo. Os fechamentos ficar tudo do mesmo lado, ó. Vou pegar uma alcinha aqui, qualquer uma dessas mesmo. Só que aqui antes a gente vai fazer a nossa laçadinha inicial, tá? A gente faz aquela correntinha de início. Ó,
Aí eu vou escolher aqui, olha. Salsinha, eu vou trazer salsinha pra frente. Ó, e vou fazer um ponto baixo. E a gente vai trabalhar pontos baixos em todas essas alcinhas, circulando aqui, ó. Vou pegar todas elas. Aí aqui eu já vou esconder nesse fio, tá vendo, ó? Bem facinho de fazer, ó. Todas essas correntinhas que a gente deixou, a gente vai trabalhar fazendo pontos baixos, ó. Opa, escapou aqui. A posição que eu estou aqui não está ajudando muito, né? E a gente vai esconder nesse fio. Aí é só circular aqui, até chegar aqui, a gente faz o mesmo fechamento de carreira e subir, fazendo ponto baixo. Vou adiantar aqui e vou mostrando pra vocês. Olha, então aqui, circulei já, olha, a primeira carreira de ponto baixo. A gente vai fazer o mesmo fechamento de carreira que a gente tava fazendo. E vai fazer só repetição, vai repetir novamente ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Então aqui é bem simples, é só isso mesmo. A gente repete a mesma coisa, olha. E vamos trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo, nessas correntinhas aqui mesmo, tá? Sobre o ponto. Bem facinho, só repetir isso, é fazer o mesmo fechamento de carreira. Aí, no caso aqui, eu vou passar, né? Vou passar aqui alguns centímetros a mais dessa peça aqui, tá? Então, aqui eu vou trabalhar mais carreiras, essa parte aqui de dentro eu vou trabalhar mais carreiras do que essa parte de fora aqui da peça, tá? Então, quando eu finalizar aqui, eu mostro pra vocês a quantidade de carreira que eu fiz e o tamanho que ficou. Então, aqui, olha, já finalizei, então, aqui essa parte interna aqui da peça, da bolsa. E aqui, olha, eu fiz aquele acabamento de baixíssimo, como a gente fez aqui, né? Só que a diferença aqui é só que a gente não tinha alça pra prender, tá? Então, bem fácil, bem simples, né? E aqui a gente vai virar a peça, tá? Então, é só pegar aqui o fundo, ó, e puxar. E agora esse outro lado. Ficando, então, assim, a nossa bolsa. Fica com espaço bem legal. Ó, fica com 2 espaços, né? E aqui é só colocar um botão de imã, né? Na minha eu vou colocar aqui um botão de imã, tá? E olha, fica muito espaçosa mesmo. Eu gosto bastante desse fio, que ele é bem macio, ele deixa um acabamento bem bonito na bolsa. Ó, o nosso fundo. E aqui, a gente tem que ir soltando, né? Os pontos. A gente sabe, quem trabalha com fio de malha, trabalha com fio de poliéster, sabe que tem que dar uma soltada. Mas olha como fica perfeito o fundo dessa bolsa. Lindo, lindo, lindo. Então, aqui, olha, eu vou passar pra vocês as medidas, como ficou, tá? Olha, e aqui eu vou passar pra vocês a altura total dela que ficou, ó. Ela ficou com 16 centímetros de altura. E vamos medir aqui o fundo dela, olha. 26 centímetros, tá? Então, ficou um tamanho bem legal. Mas aqui é aquilo que eu já tinha falado pra vocês no começo do vídeo. Que você pode estar fazendo aí do tamanho que você desejar. E aí, você pode estar agregando aqui acessórios, né? Eu fiz aqui um tassel pequeno, tá? Fiz com fio preto. Ó, só prender aqui em uma alcinha. Só pra dar um charme mesmo na peça. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não esquece de deixar o curtir de vocês no vídeo. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!